Olá, meus queridos e amados irmãos. De volta aí mais um vídeo, né? Que Deus nos dê entendimento, nos esclareça em nome de Jesus e compreensão para chegar aos meus irmãos e eles compreenderem, mova do seu Santo Espírito e nos esvazie do nosso entendimento carnal e humano. Para a glória do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu agradeço e oro. Amém. Então, hoje eu vou falar mais do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento, irmãos, é o que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Não é que é obrigatório, não é obrigatório, é necessário. Porque você nasce da água da palavra. Isso aqui, quando Jesus fala para Nicodemos, perdão, irmãos. Quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele fala, tem que nascer da água e do Espírito. A água ali é um simbolismo da palavra, tá? Não está falando de água de batismo, tá? Muitos religiosos vão falar que é, como já me falaram, tá? E, de novo, eu não tenho medo de falar e muitos pode até ficar com raiva de mim, muitos religiosos aí, tá? Mas eu quero que eles abram a mente espiritual deles. Deus quer abrir o leque do conhecimento. Por isso que às vezes, que nem foi falado aí, eu falei aí de livros apócrifos, né? E alguns estão de acordo e outros não, mas Deus não pôs na Bíblia, ele tinha os motivos dele, mas agora ele está abrindo o leque do conhecimento. Por isso muitos estão trazendo os apócrifos aí, o nosso entendimento, a nossa luz, para ter conhecimento. Alguns apócrifos nós não podemos aceitar, porque não está de acordo com o cano bíblico que nós já temos aqui. Mas alguns estão, e eles não querem, os religiosos não querem que vocês saibam. Nem os religiosos, e outra, estou falando para vocês, ó, não confie em governantes. Obedeçam eles, os governantes, nas coisas que estão de acordo com a Bíblia. Seja honesto, pague seus impostos, faça tudo que aí veio o coronavírus, use máscara, tudo direitinho. Só quando tocar em vocês e você ler a Bíblia e ver que não está de acordo com a palavra, aí sim vocês não obedecem. Aí isso vai acontecer muito lá na grande tribulação, tá? Quando ela vier, muitos serão perseguidos. E aí você vai fazer a sua escolha. Porque muitos com medo vão aceitar o governo do anticristo, né? Com medo de morrer, com medo. Vocês não tem que ter medo, porque uma hora todo mundo vai morrer mesmo. Então, cedo ou tarde. Então você vai ter medo da morte por quê? Lança fora, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, vai ter que ser feita uma escolha. Ou o reino eterno de Cristo e seu Deus e Cristo, ou a besta. Vocês vão ter que escolher um dos lados. Vai chegar um dia, a não ser que nós não estivermos mais aqui, que Deus queira que não estejamos. Eu quero morrer até antes, se for possível. Mas não é a minha vontade, é a do Pai. Jesus orou: Pai, me livre desse cálice, mas não seja feita a minha vontade, todavia, seja conforme a sua. Então eu digo a mesma coisa, me livre desse cálice, Senhor, né? Mas seja feita a sua vontade. Se Deus quiser, Ele não quis que os apóstolos passassem por martírio. Muitos dos apóstolos, alguns deles foram dissipados, tá? Tiveram suas cabeças dissipadas porque não quiseram acertar o governo dos romanos. Lá no Antigo Testamento não se curvaram a estátua de Nabucodonosor, certo? O Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tá? Então muitos sofreram, e vai acontecer isso na grande tribulação com muitos cristãos de novo, tá? É um círculo, só que agora vai ter um ponto final, entendeu, irmãos? Então, veja bem, que lado você quer ir, entendeu? e aí o que acontece? Nascer do Espírito, como você sabe? Porque eu já falei, os frutos, você ama a palavra de Deus, você alerta os cristãos, os irmãos em Cristo, do que vai acontecer, aqueles que não têm muito conhecimento, você prega para os incrédulos, você diz que Jesus ama eles, que Jesus quer uma vida melhor para eles, quer tirar daquela vida, entendeu? Tudo isso daí, irmãos, aí nascer do Espírito é uma coisa de dentro para fora. Entendeu? É quando você reconhece que você é pecador e precisa de um Salvador. É quando você crê na obra de Cristo na cruz e na sua palavra, da fonte da água da vida. Isso é o novo nascimento. Entendeu? É quando você adota um estilo de vida diferente do que você tinha no passado antes de aceitar Jesus. E você se abstém
das coisas que não convém, das coisas que o mundo te impõe, porque o mundo te impõe. Você antes de crer, eu era assim, eu tava em trevas, eu tava sendo manuseado pela mídia, pelos governos, por tudo, igual muitos que tem por aí, sendo até cristão, sendo governado por homens. Tem que respeitar e obedecer a lei dos homens na terra? Tem, mas não ser dominado na sua mente. Quem tem que dominar é o Espírito Santo. Deus, mais provém obedecer a Deus do que os homens. Tome cuidado, não tenha medo. Não é por você ir lá fazer manifestação e enfrentar o governo, não é isso. Você cumpre o seu papel, ora aqui, se ele falar assim, ó, faça isso, e você sabe que está contrário à Bíblia, ou algo dentro de você está falando, o governo vai falar, tome isso, não sei, para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Tome isso, e você vai lá, e Deus põe dentro de você para não tomar, e você vai lá e toma, aí a escolha é sua, entendeu? Porque quem é que ganha com essas coisas? Tá? A indústria tá ganhando muito aí, tá? A indústria, né? Ó, lá em Apocalipse, se vocês têm mais profundidade nos estudos bíblicos, alguns que tem, vai entender o que eu tô falando. Fala de farmaqueia. Que raio que é isso de farmaqueia? Farmaqueia não lembra nada, não? Aí, lá, e logo em seguida, falando de farmaqueia, fala, sai daí, para não ocorrerem nos seus pecados, sai daí, povo meu, não ocorrerem nas suas feitiçarias. O que é feitiçaria? Farmaqueia, mistura de química, não é só feitiço de frango, de que tá lá o macumbeiro, não, feitiço gospel, feitiço dentro das igrejas, porque as igrejas, fala lá, de ferro misturado com barro, muitos acham que é uma coisa, não é só uma coisa, é um sistema. Então, quer dizer, a união de uma estátua de ferro, tá? É um símbolo que Deus está usando para falar com a gente. Porque muitos vão fazer aliança. Barro é o ser humano que foi feito do pó da terra. Muitos seres humanos vão fazer aliança com ferro, que é que é as tecnologias, que é as ideologias, que é as estátuas, que é os ídolos. Então, vai ter interligação do barro com o ferro. E os dois não se juntam, entendeu? Então vai ser despedaçado. Então, já estão fazendo alianças. Então, estão vendendo corpos de homens e de alma dentro das religiões. Os líderes que estão por aí, né? Não posso falar, né, claramente, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Que o anticristo vai ser um líder governamental, tá? Ele vai vir como ser um líder. Abre os olhos, irmãos, abre os olhos, é o que eu tô falando. Ele já tá aí, tá? O dito cujo tá aí já. A gente não sabe ainda quem é, mas ele tá aí. E ele tá governando, mas ele vai. Aí, lá em Tessalonicenses que eu li, expliquei para você nas outras cartas que eu li de Tessalonicenses. Tá falando, o mistério da iniquidade já opera. Só espera a retirada daquele que o detém. Muitos acham que é o Espírito Santo. Irmãos, não bate o martelo nisso não. Porque, olha, aí foi o que eu falei, tem coisas que não dá para bater o martelo. Meu, imagine só, raciocínio. Eu peguei um estudo do Luiz, do Reino Eterno, e faz muito sentido. E eu sempre acreditei assim também, mas eu estou passando para alguns irmãos que tem um pouco de mais conhecimento, mas eles não concordam. Muitos falam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pode ser? Pode. Amém se isso acontecer. Graças a Deus. Mas se não acontecer, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos passar. Agora pense comigo, como é que fala que quem detém é o Espírito Santo, quem detém o anticristo é o Espírito Santo através das igrejas, certo? Aí a igreja é arrebatada, o Espírito Santo sai da terra. Só que dizem que vai ter conversão na grande tribulação. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai convencer e converter as pessoas se ele não está aqui? Faz sentido? Não faz. Se é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, como é que ele vai converter as pessoas? Se ele não vai estar aqui, ele vai ter, arrebatou a igreja, subiu com o céu e o Espírito Santo saiu, como diz aí os pré-tribulacionistas. Eu também acreditava nisso assim.
Não estou falando que eu não acredito ainda. Eu estou falando que eu acredito em todas as vertentes. Eu não bato o martelo, não. Porque não faz sentido o Espírito Santo sair daqui. Sabe o que detém o anticristo? Pelo esse estudo desse irmão, e faz sentido, e eu li Tessalonicense e faz sentido, é porque algumas traduções na Bíblia, esses vão dar conta. Eles colocam coisas, às vezes, na tradução a mais ali, viu? Tome cuidado. Aí, que nem sabe o que detém na minha interpretação o anticristo? É o tempo determinado por Deus. Entendeu, irmãos? É o tempo. O anticristo e Satanás, eles têm que andar na cronologia de Deus. Ele tem que andar respeitando as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Se ele sair da linha, porque até Satanás, ele espera a determinação de Deus para as coisas. Entendeu? Ele não pode. Lembre-se do livro de Jó. O que Deus determinou a Satanás? Vocês acham que isso é conversa minha? Você dá tudo para ele, tira tudo dele. Aí Deus permitiu Satanás ir lá e tirar. Só que Deus pôs um limite, deu uma limitação para Satanás. Só não toque na vida dele. Ponto. Tocou na vida de Jó? Jó pegou lepra, mas Jó não morreu, certo? Então, ele tem uma limitação e ele tem que cumprir, sabe por quê? Senão Deus destrói ele agora. Entendeu? Então tudo é no tempo de Deus, meus irmãos. Não tem, nem Satanás consegue, tá? O Satanás é um derrotado, creia nisso. Ele só está esperando o tempo dele. Ele tem a esperança que ainda ele vai vencer. Mas eu falei no outro vídeo, se ele não vencer, ele vai levar muita gente com ele. A ideia dele é essa. Se eu não vencer, eu vou levar muitos comigo. Mas ele ainda tem esperança de vencer. Mas já é o derrotado, já está decretado. Jesus já derrotou ele na cruz. Só está esperando o tempo de tudo se cumprir. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, nem no tempo de Satanás. Acontece no tempo de Deus. É Deus quem determina. Então, o que está detendo o anticristo de se revelar é o tempo. É o tempo determinado por Deus. Entendeu? Nós estamos nos princípios das dores de parto. Por isso que eu falo, gente, não se iluda com este mundo. Isso aqui é uma matrix, isso aqui é um mundo como se fosse de fantasia. É só para a gente aprender, para a gente orientar os outros, dividir o que a gente aprendeu com os outros. É para a gente colher, a gente tá aqui de passagem, porque senão não faria sentido esse versículo. O mundo passa, as concupiscências da carne passam, mas minhas palavras não passarão. Quer dizer, a gente passa, o homem passa. Você vai sair desse mundo, você está de passagem, não vai? Não morre, as pessoas não morrem. Então, aqui é só passagem, só passagem. Por isso, não creiais no mundo e nas coisas do mundo. Não há mais o mundo e as coisas que no mundo há. Você pode obter as coisas? Pode, seu coração não pode estar nela. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em vós. Aí você vai se arragar aqui, quando você morrer, você vai ser direcionado para algum lugar. E aí você não vai gostar para onde Deus vai direcionar caso você não se entregue a vida para Jesus, irmãos. Não estou condenando ninguém, tá? Fique claro. Estou falando Jesus fala. Quem não crê já está condenado. Entendeu? A não ser que eles venham a crer. Aí eles passam para a vida, para o lado de Cristo. Se eles morrer sem crer, já está condenado. Jesus sabe, por que Jesus falou lá no Evangelho de João? Pode procurar Evangelho de João na sua Bíblia. Se vocês lerem. Só que é grande, tá? Tem que ter paciência. Ele fala assim, eu não vim para julgar o mundo. Certo? Eu vim salvar. Quem condena é a palavra. Mas ele é a palavra. Mas por que ele diz isso? Porque ele acabou de dizer, quem não crê será condenado. Então a própria palavra, as próprias pessoas se condenam a si próprio porque não crê. Quem vai condenar é a própria palavra. Quer dizer, a palavra vai julgar você, porque você não creu na palavra. Então ela vai falar, você não creu na minha palavra? Então vai, você quer ir? Vai. Deus não interfere na sua escolha. Você quer ir lá fazer igual Fred Mercury, que quer ir para o inferno? Ah, porque na ideia dele, eu acho que ele pensava que o inferno não existe. Então, ele falou que queria ir, ó. Eu não estou dizendo, tá? Se ele não se converteu, eu pus o se, tá? Ele foi para lá. Não sou eu que estou pondo ele lá. Estou falando se. Por quê? Porque ele mesmo falou que queria ir para o inferno, tá? Então, olha aí, irmãos. Tá vendo só? Deus não interfere no livre-arbítrio. Você quer ir para lá?
Então, seja feita a sua vontade. Deus vai falar isso. Eu não quero te mandar para lá. Eu tenho amor por você, eu quero te salvar. Mas você quer ir? O livre-arbítrio. Seja feita a sua vontade. Vai, porque você... É como se você... Ó, não, é o que eu falei. Você não precisa, irmãos, fazer pacto com o diabo. Você faz pacto, os famosos faz pacto com o diabo para conquistar fama, para conquistar dinheiro, poder por um curto espaço de tempo. Mas para você ir para o inferno, você não precisa fazer pacto com o diabo. É só você não crer na obra de Cristo ou duvidar da palavra de Deus. Pronto. É só você escolher não querer servir e ir para o caminho de Deus. Pronto. Você já vai para onde você quer. Certo? Então a escolha é sua. Os famosos faz pacto para obter algo de Satanás. É a mesma coisa que as pessoas irem na igreja atrás de bênção, de riqueza. Quem está lá é outro Deus. Deus está falando isso. Vocês estão indo atrás de Mamon. É o Deus da prosperidade. Então, você está fazendo pacto com Satanás. Você está falando, eu abro mão do reino eterno para ter coisa nessa terra. Mesmo que você está falando isso para Deus. Eu quero bênçãos terrenas. Você quer bênçãos terrenas? Seja feita a sua vontade. Deus permite. Não é Ele que te dá. Porque Ele sabe que isso vai te desviar. Não que Ele não dê vida melhor para você trabalhar, se o seu, como eu disse, se o seu coração não tiver nisso. Se o seu coração tiver nisso, você estiver buscando isso de ferro e fogo, meu, Deus tá bom. Você quer bênçãos terrenas? Seja feita a tua vontade, Deus permite. Aí você vai se desviar, vai para o reino das trevas. Você mesmo está se conduzindo para lá e não está percebendo, porque você acha que vem de Deus isso. Você está fazendo barganha com Deus. Deus, Ele é dador, Ele quer te dar de graça. Não estou falando do evangelho da graça de Deus. Deus quer te dar de graça, Ele não pede nada em troca, Ele só pede a sua fé. E o resto, quem faz é Ele. Aí você fala, eu faço. Você faz porque o Espírito Santo te conduz a fazer, não é você, por vontade própria. O homem natural não obedece às coisas de Deus. Ele não quer obedecer. Quando você obedece, é que o Espírito Santo está te guiando, mesmo que você fale que é você. Não é você. Entendeu, irmãos? Não é você, é o Espírito de Deus. Se você creu, aceitou a obra de Cristo na cruz, quem está te conduzindo é o Espírito Santo a fazer as obras boas. Entendeu? Já estava preparada lá para vocês. Por isso que eu fiz para ver se entra na mente de alguns aí que não conseguem entender isso aí. Não tem segredo, tá fácil de entender, gente. É só você querer aceitar, sabe por quê? Que é difícil? Porque vocês, eu digo alguns, tá? Vocês não querem aceitar isso. Vocês querem poder chegar lá na frente de Deus, falar que fez alguma coisa. Vocês querem se gloriar em vocês. Não tem glória para o homem, é glória para Deus. Deus é o Salvador, Jesus é o que é o Salvador. A glória é toda dele. Não tem glória para nós, irmãos. Para de querer pegar migalhas da glória. Não quer. A glória nossa está no céu, nos esperando lá. Entendeu? Entendo. Agora, esse que quer glória para si são que nem os religiosos lá. Eles querem serem vistos na praça, eles querem o primeiro lugar na sinagoga, eles querem se gloriar na sua carne, eles querem ter domínio, querem ter controle, querem ter vocês na mão deles. Isso é os governantes, isso é os religiosos, tudo eles é controle. Esses caras querem dinheiro, poder, controle, é o que eles querem. Entendeu? E Deus está permitindo toda essa balbúrdia. Deus está permitindo, por isso que eles fazem bunker para fugir de Deus, da ira de Deus. Os poderosos, eles sabem que da vinda de Cristo, porque o que vai do lado do inimigo também tem conhecimento das Escrituras. Eles sabem, só que ele escolheu o lado deles. Eles sabem o que vai acontecer. Por isso que eles estão fazendo bunker por aí, gente. Para poder, achando que vão se esconder. De modo nenhum escaparão, diz a palavra. Não vão escapar. Vai ser tudo soterrado lá. Já vai, não precisa nem abrir a fenda para jogar lá no Lago de Fogo. Eles vão se enfiar lá dentro. Entendeu? Eles mesmo vão se enfiar lá. Entendeu? Vão para a perdição eterna. Não estou falando que eu estou direcionando. Estou falando que Deus está falando. Na sua palavra. Está lá, leia na Bíblia. Tá? Esses daí que não quer se converter, que quer o mundo. O que a palavra lá em Mateus fala? Que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Deus fala para aquele lá, falou assim, ó, minha terra está multiplicando, fazei, vou multiplicar, agora eu vou descansar, vou guardar dinheiro, vou render dinheiro e vou folgar, não preciso fazer mais nada, só vou colher os louros daquilo que eu já fiz.
Aí Deus fala, isso foi uma parábola que Jesus contou para os discípulos, tá? Aí Deus fala, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Por quê? A gente vai viver aqui tendo que fazer para a obra de Deus, certo? Quando, não que a gente não possa descansar, pode, isso é só uma figura de linguagem, tá? Quando Davi parou um pouquinho, o que aconteceu com o Davi? Ele podia descansar sim, ele já tinha descansado algumas vezes, não é que você não pode descansar, irmão. Só que naquele momento era para Davi ir para a guerra, era para ele estar guerreando. O que ele fez? Ele ficou em casa, e aí ele foi ver Batseba, é onde ele caiu o pecado. Se lascou, aí colheu tudo fruto amargo, tá? Ele acabou com a Batseba, acabou, mas ele sofreu e ele pagou as consequências do ato dele, entendeu? Então, não descanse na hora que não é para descansar, descanse na hora certa. Você foi, trabalhou, você errou, que nem Deus fala assim, ó. Vestir de toda a armadura de Deus, vestir de Cristo, sair para a luta e quando fizesse tudo, ficar firmes. Aí vinde descansar. E aí sim, você vem, descansa e dorme para o outro dia seguinte, se preparar para estar forte para o dia seguinte e orar sem cessar. Entendeu? Porque e para estar firme, fazendo tudo, estar firme, não cair. Entendeu? Por quê? Porque tem um momento de descansar. No momento que é para guerrear, você não vai querer descansar no momento da guerra. Então, o soldado vai para a guerra, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, vai pregar o evangelho, ou vai falar do amor de Cristo, ou vai trabalhar para trazer o sustento, perdão, irmãos, para sua casa. Não é hora de você querer descansar na hora de trabalhar. Entendeu? A não ser que você está doente, aí é outra história, né? E você não vai trabalhar doente, mas eu tô falando assim, uma linguagem de figuras, tá? É uma metáfora, tá? Então, tudo isso para quê? Porque muita gente está indo na conversa de mídia, de governantes, eles têm fala mansa, eu vejo lá na televisão lá, ó, isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, puxe lá atrás. Lembra da época da ditadura? Alguns lembram. Algum que tem a minha idade um pouco mais velho lembra. Se eu falasse isso aqui que eu falo hoje, eu tava ferrado naquela época lá. E vai voltar esse tempo, tá? Vai voltar na época da grande tribulação. Que o dito cujo, ele vai ser... Lembre na época de Hitler? Era um tipo de anticristo. O dito cujo, ele vai ter 3 anos e meio de paz para ele enganar todo mundo. Que a paz já tá... A falsa paz, irmão... Muita gente confunde a falsa paz com a... Como que se fala? O acordo de paz. O acordo de paz é uma coisa, a falsa paz é outra. O que é uma falsa paz? É uma paz ilusória. Se você tiver visão espiritual, ele vai falar assim para você. Você tá vendo, já tá acabando o dinheiro de papel, né? Um dia vai acabar. Então, vai acabar de vez. Hoje ainda a gente tem, Deus está permitindo, por causa dos escolhidos. Mas os escolhidos, fala na Bíblia que, se possível for, eu enganaria até os escolhidos. Olha, ó, regala dos olhos escolhidos, entendeu? Mas Deus não vai permitir, certo? O escolhido ser enganado, porque vai abrir os olhos deles a tempo. Deus já está trabalhando nisso. Só que muitos ainda estão teimando em ficar com os olhos fechados, entendeu? Não quer acordar, não quer trabalhar, quer ficar dormindo. Então acorde tu que dormes e Cristo lhe esclarecerá, entendeu? Então acorda tu que dormes, está dormindo, irmãos. Acorda, irmãos. Tá na hora do trabalho, vamos para a peleja, vamos para a luta. Entendeu? Então o que acontece? Você viu aí a parte que tava gritarada aí que eu falei? É o desrespeito. O que é isso aí? Não tem mais respeito. Ninguém respeita mais ninguém, irmãos. Aí fala que é de Deus. Que Deus que você serve? Porque o Deus que eu sirvo, eu tenho que respeitar o meu próximo, tá? E eu amo a esse que me perturba também. Eu amo a esse que vem, eu tô aqui fazendo negócio, já perceberam que eu tô aqui fazendo negócio? Pô, gostaria que eu fosse lá e fazer igual a Zumba na parte de lá? Não gostaria, mas aqui ele vem incomodar, porque é influenciado pelo inimigo. Eu não luto contra ele, porque não é contra a carne. Não adianta eu ir lá e falar besteira. Não, eu não vou falar, certo? Eu vou orar por ele, certo? Só que é influenciado pelo inimigo. A gente consegue ver o inimigo ali, tá? Porque tá perturbando. Nós estamos falando da palavra de Deus, tá incomodando as trevas, entendeu? Incomoda as trevas. Incomoda. E o que é viver em trevas? Não é você, eu trabalho, pago minhas contas, sou honesto. Não é isso, certo?
Você mente, você está em treva, você vive na mentira, você vive na inveja, você vive na perturbação dos outros, você vive atormentando as pessoas, você está em trevas. Porque quem tem a verdadeira felicidade em Cristo, certo? Vai querer fazer o bem pro outro, vai respeitar o outro, vai dar amor pro outro. Não vai ficar com patifaria. Entendeu, irmãos? É isso. Então, isso é para vocês entenderem, para vocês olhar para vocês mesmo, como eu olho para mim. Quando eu vejo que eu estou errado, eu falo, Fernando, você está errado aqui. Certo? Vai se corrigir. Entendeu, irmãos? Tem que ter o respeito pelo seu próximo, tem que ter o amor. Você tem que saber viver em sociedade. Se o outro vive daquele jeito lá, eu tenho que respeitar ele como ele é. Mas não ficar perturbando ele. Ele quer viver ali daquele jeito, o problema é dele. Entendeu, irmãos? Faça o seu. Entendeu? Não fica olhando para os outros. Entendeu? Nós só somos vasos usados para lançar a palavra. Se a semente cair em terreno fértil, ela vai frutificar. Paulo foi perseguidor de cristãos e se converteu. Muitos romanos eram matador de gente que se converteu. Assassinos que estão presos, eles vão pagar lá na cadeia ainda. A lei dos homens e a lei de Deus aqui na terra. Mas se eles se converterem, eles vão ser salvos para o reino de Deus, para o reino eterno. Entendeu? Então, aquele que não quer se converter, não vai, pode ser que se converta no último instante. Né? E que Deus queira que se converta. Eu oro para que se converter. Mas a escolha é da pessoa. Enquanto isso ela não se converter, ela está em trevas e ela vai dar conta. Aqui na terra ela vai pagar. Tem uns que vai pagar com pena maior, outros menor. Vai de acordo com o que ela está fazendo. Se esse daqui rouba, ele vai preso. Se esse daqui mata, ele vai preso, porque a lei do homem é falha, né? Então ele vai preso também. Mas se ele for tirar tiro com a polícia, ele vai morrer. Ele mata um policial aqui, mas ele também vai ser morto. Então ele matou, será pedido a vida dele também, entendeu? Então, se você perturba, você vai ser perturbado lá na frente. Se você incomoda, você vai ser incomodado lá na frente. Pode não ser agora, mas lá na frente você vai dar conta. Aí, ai meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não fiz nada para merecer isso. Tem certeza? Puxa lá atrás. Puxa, eu estou pagando alguns erros que eu fiz lá atrás. Hoje eu tô entregue com a minha vida a Jesus. Faço ainda alguns erros, mas eu reconheço e peço perdão, mas eu colho também. Porque se eu errei, eu vou colher. Só que a minha colheita é leve dos meus erros, porque eu não faço erro grave. Entendeu? Não é que eu não posso fazer, posso vir a fazer, não sei. Mas atualmente eu não estou fazendo, não estou atingindo ninguém. Certo? Eu fui lá perturbar o outro. Então, nós vamos dar conta de tudo isso aí. No dia do juízo, não vai ter desculpa. Não tem desculpa, você foi avisado. Nós somos avisados, você foi avisado. Os outros foram avisados. Não tem perdão, certo? Você aceita ou não aceita, a escolha é sua. Você quer atormentar? Atormente. Atormente. Lembre da carta do 2 Tessalonicenses que eu li? Vós que sois atribulados, aguentai um pouco de tempo, porque encontrará descanso com vós como se manifestar o Senhor da glória e vier, certo? Mas quem atribula vai ser atribulado, porque ele está falando desses que não quer se arrepender, quer atribular os outros, você vai ser atribulado muito mais. Quando chegar o dia do juízo, você vai pagar, ou você se converte e para disso, ou você vai pagar. Né? Tem tempo ainda, mas os sinais já estão aí. As dores de parto nós já estamos sentindo. Está perto a grande tribulação. O Senhor está para vir. Muitos caçou, ou zombam, como caçoaram lá de Noé, no dilúvio. Pode caçoar, eu não ligo não. Pode caçoar, deixa caçoar, irmãos. Deixa caçoar, deixa escarnecer. Um dia vai dar conta, eu tô falando. Aí a girapoca vai piar mesmo. Aí eu quero ver a ardência. Entendeu? Fica zombado, deixa zombar. Entendeu? Desrespeita mesmo. Quando pregar a palavra, pode permitir que Satanás use para fazer a vontade dele, para ridicularizar as coisas, para profanar o sagrado. Pode deixar, irmãos. Não se exalte, não. Né? Não fique com raiva disso, não. Isso aí vai acontecer mesmo. Falaram, a Bíblia falou que vai acontecer. Vai haver perseguição dos cristãos, vai haver zombaria, escárnio, só vocês que não se assentem na roda do escarnecedor. Não escarneça ninguém, não zombe ninguém, né? Porque todo mundo, para os olhos de Deus, somos todos iguais, tá? Por isso que eu falo, fica aí, ensine seus filhos na escola não ficar fazendo bullying do amigo, você é gordo, você é magro, você quer brincar saudavelmente? Brinca.
quer ser bem-humorado, eu brinco com as pessoas, a pessoa brinca comigo, mas se a pessoa aceitar, não fica querendo esculachar com os outros, para se aparecer para os outros, querendo humilhar os outros, só para se aparecer, tá? Você é o bonito, você é o gostoso, você é o mais que todos. Se você é o mais, os primeiros no reino do céu serão os últimos, e os últimos vão se perder, tá? Então não queira ter o primeiro lugar sempre, dê lugar para os outros. Entendeu? E eu estou falando de uma maneira figurativa, eu estou falando de várias situações. E eu estou falando aqui pro reino das trevas. Para falar pro diabo, eu estou falando pro diabo, para ele ouvir. Porque eu sei que vocês não entendem, irmão. Porque o diabo move coisas, move pessoas para tentar os outros. Aqui onde eu moro, você vê barulho, você não viu? Outro dia eu estava fazendo um estudo do irmão Luiz, aqui do Reino Eterno. Lá onde ele mora também tem barulho. Ele pediu desculpa do mesmo jeito. Porque eu e ele, você pode ver o canal, se vocês frequentar o canal do Luiz, o Reino Eterno, que eu recomendo, tá? Vocês vão ver que ele fala igual eu, na casa dele assim. Não tem muita visualização. Vocês têm que parar com isso de, eu quero ver luz, eu quero ver... O que importa é a mensagem do evangelho que importa. É ela que vem penetrar dentro de vocês. Agora, você quer ver luz? São coisas terrenas. Você quer? Vai lá para as igrejas, lá para as abadias, que lá tem. Tem pirotecnia, tem cambalhota, tem show. As igrejas estão se transformando em circo. Vai lá ver o circo lá, pegar fogo. Tá caindo fogo. Ele fala, tá vindo fogo do céu. Tá vindo para queimar vocês. Para queimar não é do Espírito Santo não. Porque, irmão, eu gosto de ironizar assim, que eu dou risada com essas coisas desses falsos profetas, viu? Aí eles falam assim, você tem que ser batizado no fogo. Irmão, não queira ser batizado no fogo não. Nós somos provados pelo fogo. O que é o fogo? O fogo é o símbolo das aflições que a gente passa aqui, das tribulações. Para a gente ser purificado. A gente é provado. Você passa por provação, não passa? Eu passo. Então, isso é bom, porque Deus tá lapidando vocês, para purificar vocês, para você ser digno de entrar no reino de Deus. Entendeu? Isso é bom, se vocês olhar com olhos espirituais. Certo? Quem não é provado, não é lapidado. Entendeu? Mas não que você tenha que ser batizado no fogo, porque fala lá, João Batista, vem um aí... Eu batizo com água, mas vem um que batiza com água e que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Queira ser batizado só no Espírito, porque ali ele está falando de batismo do fogo do juízo. Você quer o fogo do juízo para você? Não queira isso não. Esses religiosos não entendem isso, essas parábolas. Por isso que Jesus falou, eu revelo aos pequeninos. Por quê? Ouvindo, não ouve. Enxergando, não enxergo. Lembre-se que eu falei de apóstolo Paulo, que para ele enxergar, Jesus teve que deixar ele cego. Porque tem muito cego que vive a vida pelos sentidos, que enxergam mais o reino de Deus do que muitos que enxergam fisicamente. Lá Jesus fala, lá no Evangelho de Mateus, isso por religiosos. São cegos, não entendem as parábolas. Entendeu? Eles distorcem, os indoutos, que distorcem a palavra de Deus, os indoutos inconstantes, para a própria perdição e para levar vocês para a perdição. Se vocês não abrirem os olhos, vocês vão acompanhar isso daí. No dia do juízo, aí não vai ter escapatória, irmãos. Nós pregamos para vocês abrir os olhos, saia desses enganos aí. Porque se o dia que o Senhor vier, e se vocês não tiverem como as virgens preparadas, vão ficar. Aí, vocês falam assim que creem em Deus. Para vocês crerem em Deus verdadeiramente, eu não estou falando vocês aí, tá? De novo, estou falando de maneira geral. Para vocês crerem em Deus verdadeiramente, vocês têm que crer em toda a Bíblia. Vocês têm que crer em corpo glorioso, tem que crer em ressurreição dos mortos, tem que crer na segunda vida de Cristo, tem que crer no arrebatamento. Não tem que falar que crê, você tem que crer. Falar é fácil. Muita gente fala que crê nessas coisas, mas muita gente não crê coisa nenhuma. Os profetas falam às vezes de arrebatamento, mas eles não crê, certo? Eles devaneio, eles falam que é devaneio. Então a Bíblia está falando, você vai crer em quem? Na Bíblia ou em homem? Entendeu? Isso é crença verdadeira. Entendeu? Então, se vocês estão vivendo a vida de qualquer jeito, porque não crê que isso é verdade, que Jesus vai voltar e vai arrebatar, aí fica que nem lembra que em Tessalonicenses eu li para vocês, igual os que não têm esperança. Certo? São os mais miseráveis, porque eles não acreditam na ressurreição dos mortos. Que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para os mortos, para quem morre.
que nem um irmão meu falou, tá? E por que o apóstolo Paulo falou, vós o que estáis vivos, sereis transformados? Para que ele ia falar isso? Sendo que ele era um apóstolo verdadeiro de Cristo. Se não fosse pelo intermédio do Espírito Santo. Jesus falou de corpo glorioso. Jesus ressuscitou com o corpo glorioso. Tá vendo? As malignidades das distorções. Agora eu vou parar aqui, irmãos. Vou fazer... outro dia eu vou dar só mais um pouquinho palhinha de corpo glorioso aqui. Que não vai dar para mim fazer outro vídeo hoje mais não. Que acontece? Corpo glorioso. Jesus se pôs dentro da casa com os discípulos, com a porta trancada e janela. Não tinha por onde ele entrar. Ele entrou. Aí você fala, tá vendo? É espírito. Irmãos, olha o filme. Calma. Ele entrou porque ele é espírito e é carne. Junto. Homem espiritual. Hoje nós não somos chamados os crentes de homem espiritual e nós não temos carne. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos a carne e temos o Espírito de Deus. Nós temos a carne contaminada, por isso que ele vai ter que dar outra carne para nós. Outro corpo sem pecado, glorioso, lá no fim dos tempos. Certo? Então esse corpo é o que Jesus se pôs lá no meio dos discípulos. E quando Maria Madalena viu, ela conversou com ele e não reconheceu, porque ele estava transfigurado. Era outro, ela reconheceu pela voz, porque ela falou, Rabi, mestre. Entendeu? Rabi é mestre. Quando ele falou, porque ela achava que era não sei lá, o coveiro, ou sei lá, quem trabalhava lá. Onde você pôs o meu mestre? Aí ele, Maria. Aí ela reconheceu pela voz. Ele se pôs lá dentro da casa, com tudo fechado, e falou para Tomé, Tomé, toque em minhas mãos, porque estava ferida da crucificação. Toca, veja que eu sou carne, né? Não seja crente, não seja incrédulo, mas crente. Aí ele falou, me dê-me algo para comer, deram um favo de mel e um peixe assado. Espírito come alguma coisa, irmãos? Tá vendo? Mas ele atravessou a parede, entendeu? Vocês não... É difícil de entender, eu sei. Por quê? Porque é mais difícil para o homem natural entender. Mas o espiritual compreende bem essas coisas. É um corpo glorioso, é um corpo igual aos dos anjos, sabe? Os anjos. O que eu falei lá em Gênesis, que eu li Gênesis para você e fiz o vídeo para vocês. Que os anjos se materializam em forma humana. Aí deixando a deixa aqui para vocês, ó. Tô dando só uma pincelada para vocês pescar o que eu já fiz lá atrás, o que eu falei para vocês emendar aqui, ó. Tá vendo? As cartas e os livros você emenda um com o outro. É para montar o quebra-cabeça. Eu já expliquei isso para vocês, irmãos. Aí, o que acontece? Por isso que é importante estudar a Bíblia. Se você não estudar, vocês não têm resposta. Entendeu? De Deus. Entendeu? Você vai conduzido por uma pessoa que se diz de Deus. Como é que você sabe que ela é de Deus? Aí fala, ó lá, Deus falou comigo através do irmão. Mas se eu falar alguma coisa para vocês, ó, Deus falou isso para vocês. Pode ser verdadeiro? Pode. Eu posso, Deus está me usando. Mas vai lá conferir na Bíblia. Se está de acordo. Se Deus falou mesmo, usou a minha boca. Entendeu? Não acredite em tudo que eu digo ou que o outro diz, não. Nós somos falhos, irmãos. Então, o que acontece? Jesus se pôs no meio deles. E o anjo, lembra que eu falei? O anjo toma forma humana. Ou seja, aí muitos perguntam, como que você falou que os anjos coabitaram com as mulheres, mas os anjos não são igual aos néfilis, os que eles geraram, que tiveram relação com mulheres e fizeram gigantes, e os anjos não são gigantes, como é que eles se coabitaram com mulheres? Lembre-se que eu falei que os anjos tomam forma humana, certo? Olha, ele até nas estaturas, ele pode diminuir ou aumentar de estatura. Os anjos não vieram enquanto de Abraão, não tomou a forma humana e não conversou e não comeu com Abraão. Lá em Gênesis, está lá, veja lá na sua Bíblia. Está lá. E o próprio Senhor estava lá, o Senhor Jesus. Certo? Só que ele era reconhecido como eu sou. Era reconhecido como... não tinha nome de Messias ainda. Estava apontando para o Messias. Mas Jesus é eterno, ele sempre existiu. Ele não existiu quando ele veio de Maria. Ele já existia. Era o verbo que se fez carne. Aí, ó, interligação. Entendeu? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Entendeu, irmãos? Entendam? Entendeu? Olha que maravilha, que revelação que Deus está dando para vocês e para mim aqui. Entendeu? Então,
ou seja, eles devem ter, os anjos devem ter é, é, tomado a forma diminutiva deles, do tamanho da nossa estatura, porque eles são bem mais altos, entendeu? Que nós, bem mais inteligentes, bem mais, e tudo, os anjos são tudo mais do que nós, entendeu? Hoje os anjos servem para nos servir, nós não podemos adorar anjo, eles são ministros de Deus, eles estão aqui para nos servir, certo? Eles são nossos conservos, só que nós não devemos adorar anjo. Ele mesmo fala para quando João vai se prostrar aos pés do anjo, ele fala: não faça tal, adore a Deus. Entendeu? Não pode, isso é idolatria. Entendeu? Não pode, é só a Deus que a gente deve adorar, criatura nenhuma. Entendeu, irmãos? Então, a gente vai ter corpo glorioso igual ao dos anjos. Tipo, você vai andar na velocidade extraordinária. Você vai descer do céu. Por isso que lá em Jacó, Deus fala por Jacó. Jesus fala para Jacó, Jesus não tinha vindo, mas é ele. Aí ele fala para Jacó, Jacó, você vai ver as escadas postas e os anjos do céu subindo e descendo. Entendeu? E o que isso quer dizer? Nós vamos subir e nós vamos descer com Jesus para reinar na terra. E nós vamos ter essa coisa assim, corpo glorioso. Então, você atravessa a parede, você vai se colocar num lugar, assim, repetindo. Às vezes, eu vi vídeo na internet, irmãos, que filmaram, muita gente não acredita nisso. Pode ser montagem? Pode, mas pode ser verdade sim. Que às vezes a pessoa tá andando aqui, né? Aí no vídeo tava mostrando assim que do nada caiu uma pessoa do céu e se postou aqui e começou a andar junto da pessoa. Aí a pessoa olhou e não viu ninguém. Quando ela se deu conta, se assustou. Porque ela não tinha visto ninguém atrás dela. E de repente apareceu um ali. Aí já aconteceu comigo isso, irmãos. Deu olhar assim e falei, pô, mas não tinha ninguém aqui. De onde surgiu essa pessoa? Entendeu? Eu falei, caramba. Mas não veio na minha mente o que era, que eu não entendia. Mas hoje eu fico analisando isso daí. Vai saber que se não foi um anjo que caiu ali e se materializou ali e tá andando no meio, você nem percebeu. Pode acontecer, irmãos. Existe isso. E isso é fé. É você acreditar no sobrenatural de Deus. Todas as coisas de Deus são espirituais, são sobrenaturais, irmãos. Se você não crê no sobrenatural, reveza a sua fé. Entendeu? Ou então você ainda está novo convertido. Aí é diferente. Você está no processo. Entendeu? Então, mas verifica lá na Bíblia, que aí esses ensinamentos vão entrar em voz. E aí você vai ver que eu estou falando coisa que não é coisa errada, tá aqui na Bíblia. Entendeu? Então, não deixa a mídia manipular suas mentes. Entendeu? Isso aí tá cheio hoje em dia. Cuidado, vai comparar. Não acredite em tudo que vocês escutam não, gente. Só porque é mídia, porque tem repórter correto? Tem, mas é raro. Entendeu? Tem repórter que vai ser salvo? Tem, mas é raro. Porque então a maioria está dominado pelo anticristo. Muitos vão se converter, mas outros não. Muitos jornalistas, muitos repórteres, mas a maioria não vai. Porque eles estão ficando aqui na terra, já estão fazendo bunkers para fugir. Entendeu? Mas não vão escapar. No dia da guerra, no dia do Armagedon, porque o Armagedon é um lugar, tá? Não é uma guerra. A guerra é o final dos tempos. Vai ter guerra, vai chegar a terceira guerra mundial. Nós não sabemos quando, certo? Ninguém pode dizer quando, mas os sinais já estão aí. Querendo você ou não, ou eu não, o Apocalipse vai se cumprir, o final dos tempos vai se cumprir. É profecia de Deus, ele não vai voltar atrás mais nisso. Entendeu? Não adianta, irmãos, que você orar para aqui. Não venha o Apocalipse. Não tem como, irmão. Já não vai. Ou você se rende a Deus ou se rende ao anticristo. Não tem outro caminho. Entendeu? Então preste atenção no que ando pregando por aí, nas ideologias mundanas. Não é só nas igrejas. Eu falo muito das igrejas, que é onde está a maior parte dos enganos. Mas no mundo, na onde vocês andam, tem filosofias, tem outras religiões pregando outro evangelho, outras coisas. E não só as cristãs, que estão distorcendo as falsas cristãs, mas também as ubandistas, como fala, a religião espírita.
Todas elas, nenhuma prega a verdade pura do Evangelho. Quando você está na religião, você vai saber de algumas verdades, mas não de toda. Porque tem uma venda. Quando você vai para o puro Evangelho da Palavra de Deus, aqui, pura Bíblia Sagrada, só nela cai todas as vendas. Deus vai te revelando tudo, vai te abrindo o leque. Entendeu? E quando você estiver na religião, você vai ter dogma religioso. A religião vai te cegar, né? Ela vai te impedir de você ter a visão ampla, completa. Ela te pede, porque você tá ali, é o que eu falo pro meu irmão lá em Cristo. Eu falo, você é um religioso, você ainda tem dogma, Deus quer te dar várias revelações para você, irmão, mas você tá, o irmão não quer abrir os olhos, ele tá lá nos dogmas religiosos, ele tá lá preso a homens, a rito, mas o homem é muito sábio, tá, e daí? Mais sábio é Deus, mais sábio é a palavra do poder de Deus, entendeu? Você não tem que crer em mim, você não tem que crer nele, você tem que comparar com a Bíblia. Mas eu comparo, tem certeza? Você tá lendo, você tá abrindo os olhos espirituais, você tá lendo com atenção, essa Bíblia é sagrada, para ler com atenção. Você tá ouvindo o que está dizendo nela? Porque Deus está falando, e você está duvidando do que Deus está falando. Aparte-se daí, aparte-se do erro, aparte da iniquidade. Numa grande casa, não só há vasos de honra, mas para desonra. Um para a honra, outro porém para a desonra. Um para a salvação, outro para a perdição. Tá? Joio e trigo. Entendeu? Deixar crescer. Tá deixando crescer. Os ceifeiros vão vir com Jesus, que é os anjos. Eles vão juntar as palhas e jogar no fogo. A palha tá lá dentro. Tá? Saíram de vós, mas não eram de vós. Tá lá dentro, tá lá dentro. Por quê? Aí você emenda, aí você fala, não, saíram de vós, mas de vocês aí. Saíram de nós? Tá. Então tá bom, vamos acabar isso por terra agora. Então por que fala de Babilônia? Se é aqui fora, a Babilônia está aqui fora, no mundo, tá? Então por que fala de falsos profetas? Por que a Bíblia fala de falsos cristos? Falsos cristãos? Por que a Bíblia fala de falsa doutrina? Na onde está pregada a falsa doutrina, irmãos? Por que fala falsa igreja? Lá em Apocalipse fala Babilônia, a meretriz. O que é meretriz? Que prostituiu com o rei das terras. O que é rei da terra, irmão? Quem são os reis da terra? Quem comanda esse mundo? Quem está no poder? Hein? Minha avó dizia, para bom entendedor, meia palavra basta. Hein? Quem são os reis das terras? Quem faz comércio de venda? Quem vende as suas almas para o rei das terras? Quem é que vende? Na onde vende? Quem é a prostituta? Quem é a grande meretriz? Quem é a Babilônia de Apocalipse? Quem é a falsa noiva? Fala da falsa noiva. Quem é a noiva? Não é a igreja de Deus que é a noiva? Quem é a falsa noiva? Quem é a falsa igreja? Quem é? Dou um doce se vocês descobrirem. Quem é? Qual é a música? Qual é a música, maestro? Dou um doce a quem descobrir quem é a falsa noiva. Quem é? Não é religião falsa, não? Tá vendo só? Tá vendo só? Como brincadeiras à parte, eu mato a cobra e bosto o pau, entendeu? Tô provando aqui pra vocês, mas claro que isso não tem como. Tá na Bíblia, vai lá, procure, leia a Bíblia, tudo os evangelhos que eu tô falando pra vocês ir lá. Abra a Bíblia, vai lá ver. Tá lá, tá tudo lá. Tá? Deus quer revelar pra vocês. Se vocês ficar presos à religião, não tem como Deus revelar. Entendeu? Tudo que tá lá. Vocês vão colher alguma coisa só. Entendeu? Porque vocês estão ficados com o dogma da religião. O dogma é os ensinos, as doutrinas. O que Deus fala ali? Jesus fala. Sois como falou agora em Judas. Eu li carta de Judas agora para vocês aí. Não deixe se levar por todo o vento de doutrina, por todo o ensino. São homens inconstantes, vocês são inconstantes, vocês ficam correndo de uma parte para outra, juntando lá em 1 e 2 Timóteo, veja lá, amontoando doutores para si próprio, para satisfazer suas concupiscências, seus desejos. Vocês amontoam doutor para eles falar o que vocês querem ouvir. Não é o que vocês querem ouvir, é o que Deus quer. Deus falou assim no filme lá, o Jesus falou no filme que eu vi lá, falou assim para a menina assim, você tem que se separar desse, que ela amava o namorado, né, dizia que ia se casar. Aí Jesus falou assim, o cara que interpretava Jesus, né,
falou assim, eu não quero que você se case com ele. Ah, mas eu o amo. Falei, mas não é a minha vontade. E aí? É você que tem que escolher. Você vai obedecer à vontade do Senhor? Quando ele falou pra... Eu tava com a minha ex-esposa, irmão. Eu falei isso pro irmão lá e falo pra vocês agora. Ela queria andar conduzida nas coisas do mundo ainda. Ela disse que entregou a vida para Jesus. Eu não sei, não posso julgar. Só que ela ainda tá ficando com o pé no mundo. E eu queria casar no papel e ela não queria. E eu tenho que obedecer a Deus. Deus fala na sua palavra que você tem que casar no papel. Certo? Tá lá na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Vai em Coríntios. 1º e 2 Coríntios. Vai lá, tá lá. Certo? Então, ela não quis. Ela tá igual a maioria. Que não quer mais se ter compromisso sério, com medo, não sei por quê. Aí aí ela decidiu separar. Eu não sofri igual da outra separação, eu deixei ela aí. Se o descrente quiser apartar, que se aparte, diz a palavra de Deus. Eu tentei, porque às vezes fala no mesma carta de Coríntios, se você coabitar com uma pessoa que é descrente, ela pode com o tempo ser santificada pelo marido ou vice-versa, o marido ser santificado pela mulher crente. Caso não seja santificado e o descrente quiser apartar, que se aparte. Tá lá, em Coríntios, leia o contexto, que vocês vão entender. Entendeu? Então ela se apartou. Aí eu podia ajoelhar nos pés dela e falar, não me deixe tudo, tal. Eu estaria errado, porque eu estaria servindo a homem, eu quero servir a Deus. Então, você quer fazer a vontade do homem, eu decidi fazer a vontade de Deus. Não estou falando que eu não erro, às vezes não escorrego, mas se eu erro, vou lá, eu escorreguei, pai. Me perdoa, eu não escutei a sua voz, falhei aqui, não foi para te afrontar que eu fiz, não foi por rebeldia, eu só deslizei, eu fui pro caminho errado, só isso. Aí volto e confesso ao Pai e ele te restabelece, entendeu? Mas agora se você insistir no caminho, é escolha sua. Então, você não, ele falou, não é minha vontade. Por quê? Porque ele não te ama. Você o ama, mas ele não te ama. Você foi atrás dele, viajou esse tempo todo, ele devia ir atrás de você. O trabalho dele, ele não gosta. Ele fala para você que gosta, ele não gosta. Porque Deus é onisciente, ele enxerga dentro de cada um, gente. Por isso que Deus falou no filme lá, o Jesus falou, né? Sabia o nome de todos, sabia o que todos faziam, porque a mensagem está passando. Jesus, Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não queira enganar a Deus. Você engana o homem, você engana a si mesmo, mas você não engana a Deus. Por isso que o nascer de novo é penetrado, é como espada de 2 gumes. Tem certas verdades que vai doer, irmão, para vocês. Vai doer, mas é necessário a dor para vocês se converter, se entregar a Jesus. Eu passei por dor, eu passei por perda de entes queridos, eu passei por perda de emprego. Eu chorei no pé de Jesus. Falou, Senhor, eu te aceito, não tenho mais para onde ir. Ele deixa você, ele te currala, ele te deixa sem saída para ver para onde você vai agora. Quem é que vai te salvar? O mundo? Os governantes? Vai lá pedir para eles então. Às vezes eles dão, mas para você se corromper. Tá? Quem é que vai te salvar? O homem? Deus te deixa, te tira toda a sua saída para você ir buscar somente a Ele. Ele tem ciúmes, Ele ama os seus. Ele não quer que você se prostitui com outros deuses. Entendeu? Então, e é o que está acontecendo na religião. Por exemplo, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O protestante demoniza as igrejas católicas porque tem idolatria de santo. Certo, tá errado. Só que eles têm, algumas igrejas dão inveja até os católicos, porque eles estão muito mais idólatras, porque quando você coloca objeto ungido, rosa ungida, isso é idolatria. Você dizia fé num único nome que pode salvar uma pessoa, e a pessoa só deve demonstrar sua fé para esse nome, que é o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, para dizer para o objeto. Aí, não, eu creio em Jesus, mas eu creio que o objeto tem poder também. Não, Jesus está falando para você fazer uma escolha, é só ele tem ciúme, não quer, não tem objeto, irmãos. Não tem santo, não tem pastor, não tem padre, isso é invenção humana, de homem, acabou. O sumo sacerdote está no céu, nosso altar está no céu. Nós entramos com ousadia no altar, no Santos dos Santos, pela a ousadia que Deus nos deu, pelo nome de Jesus. Entendam isso, não tem mais altar. Por isso vocês casam num cartório, não tem esse negócio de casar com noiva. Te invento isso, é muito bonito. Pode casar na igreja? Pode.
Não estou falando que não pode. Mas se você não casar na igreja, não tem nada demais. É o que vale, é no cartório. Certo? Isso daí são invenções humanas. Humanas, não vem de Deus. Entendeu? Assinou o papel lá no Antigo Testamento, como que era o casamento? Só era ali perante a testemunha. Não tinha, acho que papel naquela época, alguns, na época tinha. Aí assinava ali perante a testemunha, só tem que ter testemunha, só não precisa se vestir de noiva, nem nada disso. Pode se vestir porque é bonito, tá? Pode casar na igreja? Pode, mas não é isso. Você pode casar só no cartório, não tem nada a ver, é só a testemunha tá ali, para testemunhar que você casou, perante os homens, perante o juiz, perante as testemunhas, só. É isso, gente, entendeu? Abre dos olhos espirituais, entendeu? Não deixa ninguém te dominar e te enganar. Então, Deus abençoe a todos, a paz de Cristo e até o próximo vídeo aí, irmãos, que já tá longo o vídeo, tá? Veja o vídeo até o final, deixa o like, compartilhe o vídeo com outros, que isso é relevante, tá? Compartilhe as bênçãos de Deus com outros, não retenha só para ti, seja como dispenseiro do Senhor, tá? Eu peço em nome de Cristo, que Deus esteja com todos vós, amo todos vocês. Até.